Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais um exercício aqui. Dessa vez, uma questãozinha de um livro russo, né, o Problemas de Física Geral, do Igor Irodov, né? E aqui a gente tem um probleminha de cinemática bem interessante, que é o seguinte. Dois barcos, A e B, afastam-se de uma boia ancorada no meio de um rio, ao longo de linhas retas perpendiculares entre si. O barco A move-se ao longo do rio e o barco B move-se perpendicularmente à direção da correnteza. Tendo se afastado igualmente em relação à boia, os barcos retornam até alcançarem novamente a mesma. Determine a razão entre os tempos de movimento dos barcos TA e TB, se a velocidade de cada barco em relação à água é eta 1,2 vezes maior do que a velocidade da correnteza. Beleza. O que está acontecendo aqui? Eu vou tentar representar o problema, galera. Vou pegar uma outra cor aqui para simbolizar o rio. Acho que um azul ficaria ótimo. E esse azul aqui está ótimo. Pronto. Então, nós temos, na prática, um rio, tá? Vai ser uma das margens, e a outra. Beleza? E aí, galera, bem no meio desse rio, a gente tem uma boia. Vou tirar isso daqui, pronto. A gente tem uma boia aqui. Digamos que esteja nessa posição aqui do rio, tá? Daí a gente tem dois barcos. Um barco A, ele está indo ao longo do curso do rio, ou seja, tanto ele quanto a correnteza das águas desse rio estão no mesmo sentido, na mesma direção, perdão, não sei se no mesmo sentido, mas na mesma direção. Então, necessariamente esse barco A ele vai estar fazendo um movimento assim, tá? Eu estou orientando aqui da esquerda para a direita, mas tanto faz, tá? Então, eu vou dizer que esse barco A, ele está nesse sentido aqui, tá? O A. E digamos que a correnteza ela também esteja para cá, tá? Eu não sei exatamente para qual o sentido da correnteza, mas eu vou falar que seja para cá também. Então, aqui, Czinho de correnteza. Já o barco B, galera, o barco B, na verdade, ele está andando perpendicularmente à correnteza. Então, o B, ele está andando nesse sentido aqui, tá? Ah, tudo bem, aqui está o B. Só que, como vocês devem imaginar, se o barco B, ele está seguindo um percurso retilíneo e temos uma correnteza aqui, que no meu caso eu coloquei ela da esquerda para a direita, vocês concordam que o deslocamento desse barco B com um referencial nas águas, né, na água do rio, ele vai ser assim, certo? Referencial nas águas não, né? Referencial nas margens do rio, né? Ele vai ser assim, tá? Então, beleza. Porque assim ele compensa, né, esse desvio que a correnteza vai fazendo nele, né, para que ele consiga seguir em linha reta. Bom, então beleza. Então eles vão percorrer uma mesma distância, tá? Vão retornar para a boia novamente. E ele quer que a gente calcule a razão entre o tempo que cada barco demorou para percorrer essa distância, tá? E a gente sabe, o único dado que ele dá para a gente é que a velocidade de cada barco, né? Eu vou chamar, pode ser de ômega, pessoal. Então, a velocidade de cada barco, ela vai ser 1,2 vezes a velocidade da correnteza, que eu vou chamar de V. Bom, fechou. É isso aí. Vamos lá. Vamos começar analisando então o barco A. Tá? O barco A. Coloca aqui A, que é o mais tranquilo de todos. O barco A, em uma primeira análise, né, ele vai subir o rio. Né? É o caso que está acontecendo aqui. Né? Ele está a favor da correnteza. Tá? Então, na verdade, seria descer o rio, acho. Né? Não sei. Enfim. A velocidade desse barco, na verdade, vai ser a velocidade 1,2 v, que é da correnteza, mais a dele mesmo, que é V, né? No caso, 1,2 v que é a dele, mais a correnteza que é V, né? Isso daqui vai percorrer uma distância d, indo, né? Sobre um tempo que eu vou chamar de t1. Ou seja, a gente vai ter que esse tempo t1, ele vai ser d sobre 2,2 v, tá? Beleza, esse aqui é o tempo que ele demora para descer o rio,
tá? O primeiro movimento, que ele se afasta da boia, tá bom? Agora, o movimento é no sentido contrário, né? Quando ele retorna para a boia. Então, na verdade, agora vai ser 1,2 v, que é a velocidade do barco, né? Eu fiz uma pequena confusão ali no início, mas a velocidade do barco, menos v, que é a velocidade da correnteza, porque agora ele está contrário a ela. Isso aqui vai ser a mesma distância d, que ele vai percorrer, sobre um tempo t2, que é diferente do t1, obviamente. Na prática, a gente vai concluir que esse t2 vai ser d sobre 0,2v. E quem é TA? TA é a soma dos dois, pessoal. TA é a soma desses dois tempos. Espero que isso aqui não esteja aparecendo um C, né? Um 6, na verdade. Deixa eu deixar isso aqui um pouco melhor. 0,2v. Beleza? Então, TA vai ser a soma desses dois tempos, do T1 e T2. É o tempo de deslocamento desse barco. Ou seja, TA, ele vai ser, na prática, D sobre 2,2v mais D sobre 0,2v. Vou transformar isso aqui em fração, tá? 2,2 é 22 sobre 10. Isso aqui vai dar 11 sobre 5, né? Por 2. E 0,2 é 2 sobre 10. Isso aqui é 1/5. Tá? Tranquilamente. Então, na real, TA, ele vai ser 5D sobre 11 mais... sobre 11V mais 5D sobre V. A gente vai tirar o MMC disso daqui. Vai ficar 11V, né? Então, vai ficar 5D vezes V. Vezes V, não. 5D mais 55D. Então, galera, isso daqui vai dar 60D sobre 11V. Esse aqui é o tempo A, tá? Esse aqui é o nosso TA. Beleza? Tranquilo, show de bola, né? Vamos analisar agora o barco B. B. Galera, o barco B, eu vou ter que redesenhar os vetores aqui, vou tentar fazer isso da melhor forma possível, tá? Em relação às águas do rio, ele está seguindo uma trajetória retilínea, tá? Em direção às margens. Mas, a, em relação às margens, ele está, na verdade, fazendo um movimento meio que na diagonal, né? Então, tudo bem. Aqui a gente tem uma velocidade de 1,2v. É a velocidade que ele está em relação às águas, que é a velocidade do barco, que é dada pela questão, tá? Os dois têm a mesma velocidade em relação às águas, que é de 1,2v. A velocidade das águas é igual à velocidade das correntezas, tá? Beleza? Tranquilo. Aqui a gente tem uma VB, que a gente não sabe qual é. Essa VB é a velocidade com que o barco está indo perpendicularmente às margens. E para cá, a gente tem uma VC, né? Que é a velocidade da correnteza. Eu chamei de V. Vou botar só um V. Pronto. Fechou? Galera, isso aqui é um triângulo pitagórico, tá? Isso aqui é um triângulo pitagórico. Eu posso encontrar essa VB aqui simplesmente aplicando o Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai ter que, na verdade, 1,2V elevado ao quadrado é igual a nossa VB elevado ao quadrado mais a nossa V elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 1,44V ao quadrado é igual a VB ao quadrado mais V ao quadrado. Então, VB, na real, pessoal, vai ser a raiz quadrada de 0,44V ao quadrado. Então, VB vai ser V vezes a raiz de 0,44. Beleza? Fechou. Depois eu mexo nesse 0,44. Se essa aqui é a nossa VB, então a gente tem que pensar no seguinte. Ele vai percorrer uma mesma distância em relação às águas do que o barco A. O barco A, ele percorreu uma distância de 2D. Ele percorreu uma distância D para ir, uma distância D para voltar. Naquela ocasião do barco A, ele aplicou velocidades diferentes e, por esse motivo, a gente teve tempos diferentes também, né? A gente teve um T1 e um T2. Fechou? Só que nesse caso aqui, se a gente parar para pensar só um pouquinho, galera, ó, a gente vai ver que esse barco B,
ele vai aplicar a mesma velocidade tanto para ir quanto para voltar. Por quê? Na ida, ele vai ter essa VB, aí digamos que na hora da volta, né, ele vai sofrer uma correnteza de mesma intensidade, né? Ele vai sofrer uma correnteza de mesma intensidade, só que e mesmo sentido também, então ele vai ter que aplicar uma velocidade de 1.2v também para cá, ó, meio que na direção sudeste. Aí ele vai ter que aplicar uma velocidade de 1.2v para cá também. No caso do B, a velocidade é a mesma. Não sei se vocês conseguem compreender isso, né? A velocidade é a mesma. Isso implica necessariamente que o tempo para ele percorrer a distância vai ser a mesma, tá? Então eu não preciso repartir em vários tempos, como por exemplo a gente fez no barco A, né? Então aqui eu sei que essa velocidade vai ser a mesma tanto para ir quanto para voltar, tá? V raiz de 0,44, só que vai ser igual a uma distância de 2d, porque ele vai ir e voltar, né? Sobre o TB. Então, na real, o TB ele vai ser igual a 2d sobre V raiz de 0,44. Fechou. Ele quer TA sobre TB. TA sobre TB vai ser quem? O TA foi 60D sobre 11V ali. Pego 60D sobre 11V. Isso aqui tudo dividido por 2D sobre V raiz quadrada de 0,44. E aqui morreu a questão, galera. Morreu a questão. Porque D eu vou simplificar com D, V eu vou simplificar com V. E aí, no final das contas, eu vou ficar com 60 sobre 11 vezes a raiz de 0,44 dividido por 2. Isso aqui vai dar 30, né? E esse 2 vai embora. Então a gente vai ficar com 30 sobre 11 vezes. E agora sim eu vou dar um jeito de arrumar isso aqui, né? 44 sobre 100, 22 sobre 50. Então isso aqui é 11 sobre 25. Se é 11 sobre 25, a raiz disso vai ficar a raiz de 11 sobre 5, né? E aí aqui eu vou simplificar, vai acabar dando 6 aqui em cima, né? Então, galera, TA sobre TB é, vai acabar dando 6 raiz de 11 sobre 11 segundos. Se você calcular isso daqui, vai dar algo aproximado a 8,2 segundos, tá? 8,2 segundos. E aqui é a resposta, galera. Eu vi que tem outras formas de resolver esse problema aqui, tá? Mas essa aqui foi a primeira que eu pensei quando eu estava fazendo. Aí eu fui seguindo esse caminho que, na minha visão, é um pouco mais simples, tá? Então é isso. Tá aí, questão bem legal do Irodov sobre composição de movimento também. Um pouquinho de cinemática, a parte de vetores,